Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Estamos próximos de terminar o tempo pascal. Hoje já celebramos o 5º domingo da Páscoa. E a liturgia nos apresenta um evangelho que aponta para o término da missão de Jesus, ao mesmo tempo que aponta para a esperança de eternidade feliz. E é muito bonito o modo como Jesus fala destas realidades. Vou preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Texto que nos anima na busca da santidade, na esperança da eternidade e nos conforta em meio à perda de pessoas que amamos. Esta morada que é citada no Evangelho, ela já foi preparada e continua sendo preparada. Foi preparada por meio de uma predestinação eterna. Deus cria todos nós, não para alguns anos na terra, Deus nos cria para a eternidade. Então estamos predestinados à eternidade, e à eternidade feliz, ainda preparada pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, e ainda preparada por Deus, por suscitar no coração humano o desejo da proximidade dEle. E isso todos nós podemos experimentar. Deus coloca no coração de todas as pessoas uma ânsia por Deus, uma busca por Deus. Mas essa morada eterna não é uma coisa pronta, totalmente pronta já, que todos vão receber. Sem dúvida alguma, é a vontade de Deus que todos possam estar com Ele no céu. Mas há uma participação nossa, há uma corresponsabilidade de cada um de nós. Santo Agostinho diz: para que estas moradas sejam preparadas, o justo vive da fé, ou o justo deve viver da fé. Essa é a forma da cooperação humana, viver da fé, potencializar a sua vida religiosa. Então, nessa perspectiva, precisamos crescer no entendimento da revelação de Deus. E curioso ver que muitas pessoas dizem: estou sempre com Deus, Deus está sempre comigo, mas parece que não importa a forma como vivem. Não importa se o comportamento dessas pessoas estão alinhadas ou não com aquilo que é revelado por Deus na Sagrada Escritura. Parece que a presença de Deus é uma coisa dada, certa, independente de nosso comportamento. E não é assim. Não é assim que é revelado. Não é assim que Deus ensina. Então, é você que diz a intensidade e a presença de Deus na sua vida? Ou é Deus que diz para você e para mim como Ele se faz presente na nossa vida? E como conseguimos ou não potencializar essa presença? Então, é preciso buscar crescer na compreensão da revelação. É preciso crescer na prática de oração. O justo vive da fé. Se você olhar para a tua prática religiosa, a fé está no centro da sua prática, da sua vida. Jesus está no centro do seu comportamento, no centro do seu cotidiano. O que você oferece de oração a Deus é uma experiência madura de oração. É preciso crescer num caminho de conversão, percepção dos erros,
mudança desse comportamento, aquisição de virtude. Isso é um caminho. O justo vive da fé, então o justo combate o pecado na sua vida. E ele luta com determinação, luta com planejamento, porque o pecado precisa ser vencido. Porque onde está o pecado não está Deus. Então, se eu quero essa presença de Deus, se eu quero viver da fé, então eu preciso lutar e preciso vencer o pecado. Eu preciso crescer na busca da vivência dos sacramentos. A confissão com mais frequência, mais bem preparada cada vez. A comunhão não só domingo, mas se possível também alguns dias de semana. O justo precisa viver da fé. Você é um homem, uma mulher que vive da fé? Que a fé está no centro da sua vida? Sim ou não? Bem, e quando o cristão vive de fé, ele já se torna morada de Deus. Deus o habita. O cristão que busca compreender cada vez mais a revelação e adequar a sua vida à revelação. O justo que procura intensificar cada vez mais sua vida de oração. O justo que procura combater o pecado e vivenciar os sacramentos, ele começa então a perceber Deus cada vez mais presente na sua vida, porque Deus começa a habitar a sua vida. O documento 100 da CNBB vai dizer assim sobre a igreja: a igreja é uma hospedaria que acolhe os viajantes para a pátria celeste. Ela não pode ser morada definitiva, pois distrairia seus hóspedes do final da viagem. Nossa vida terrena é uma peregrinação para a eternidade. É uma peregrinação para uma experiência plena com Deus. Colocamos Deus no centro para poder fazermos esse caminho, para percorrermos esse trajeto. Mas nada aqui é definitivo. Nada aqui é permanente. Tudo aqui é provisório. E precisamos colocar Deus no centro, viver da fé, para então alimentarmos a esperança da eternidade feliz. Ao final da vida, sim, teremos a morada definitiva. Habitaremos em Deus. Na igreja, começamos a experimentar essa presença, ou nos é possibilitado começar a fazer essa experiência da presença de Deus. A partir da igreja, nos tornamos templos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir da igreja, nos preparemos para habitar Deus na eternidade. Veja, aquele que aqui na terra é morada de Deus, na eternidade terá Deus por morada. Aqui, Deus vem habitar o coração do justo, para que na eternidade o justo possa morar em Deus. O justo possa encontrar o seu repouso eterno junto de Deus. Reparem que a proposta de Deus, ela não muda, ela é a mesma. Que possamos estar em Deus e Deus em nós, seja na terra ou seja no céu. O que Deus deseja é bem claro: uma relação de profunda comunhão, seja na terra, seja no céu. E por isso, ouvimos: a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós. Deus experimenta uma relação de amor na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ouvimos no Evangelho falando dessa relação de comunhão do Pai e do Filho.
E Deus deseja que possamos nós também participarmos dessa experiência de amor com Deus. Isso que Deus deseja para todos nós, estar conosco. E Jesus disse ainda, para que possamos alcançar a eternidade feliz juntos de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queremos plenitude de vida, queremos respostas, queremos acertar as decisões, mas tudo isso nós encontraremos apenas em Jesus Cristo. Encontraremos nessa relação de mútua habitação, nesta relação de comunhão profunda proposta por Deus, tudo isso que almejamos na terra. E não tem outro caminho, Cristo, e só Cristo é o caminho. Ele diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Os que alcançam esta relação de intimidade com Deus, já aqui na terra, ou os que começam a experimentar essa relação de comunhão com Deus, também fazem a experiência da paz e da tranquilidade interior. O homem busca isso. Na filosofia antiga, vemos muitos dos filósofos buscando a tranquilidade da alma, porque esse é um anseio humano, mas é preciso buscar em Deus, porque Ele é o único capaz de saciar toda a nossa ânsia humana, toda a nossa busca. Vivendo, portanto, nessa relação de comunhão com Deus, paz e tranquilidade. E uma paz e tranquilidade de tal modo intenso e profundo, que comunica Deus às pessoas. E faz com que possamos trilhar esse caminho com tranquilidade e segurança. Agora, tendo feito essa reflexão com vocês, concluo trazendo a vocês uma realidade que me causa um espanto. Vemos o que Deus deseja. Deus deseja uma relação de comunhão, uma relação de amor. Deus deseja que possamos livremente amá-lo, como Ele nos ama. Mas o que nós queremos de Deus? Deus deseja o nosso amor, mas e nós? É isso que nós também queremos? Nós também queremos trilhar um caminho de amor com Deus? Parece que não todos. Parece que muitos não querem ter a mesma proposta de relação que Deus deseja. Muitos só querem Deus para favores, para milagres, para prosperidade, para que Deus seja um facilitador das suas metas humanas. E vemos isso com facilidade, e vemos isso amplamente no comportamento de tantas pessoas. Deus quer o nosso amor, e nós queremos um Deus que atenda os nossos pedidos. Queremos uma relação de interesse. Quando as pessoas se aproximam de nós, só para ter algo que possamos oferecer, ficamos entristecidos, decepcionados, mas por vezes é assim também que nós nos relacionamos com Deus. Ouvindo esse evangelho de hoje, não resta dúvidas daquilo que Deus espera de nós, mas parece que nós não conseguimos entender e não conseguimos alinhar o nosso querer humano com aquilo que Deus quer. E aí vamos alimentando um caminho de fé marcado pelo interesse. Não há dúvidas que Deus pode realizar muitos milagres em nossa vida, e Deus já realizou e vai realizar outros tantos. Mas essa precisa ser uma consequência de uma relação de amor. Eu não posso buscar Deus por interesse. Queira Deus por Deus.
Queira Deus por aquilo que Ele é, queira Deus por aquilo que Ele quer te oferecer. Não há nada mais importante que Ele possa nos oferecer do que o seu amor. Isso precisa ser mais importante do que qualquer coisa material. Isso precisa ser mais importante do que a nossa própria saúde. Porque um enfermo na terra pode entrar são no céu. Mas uma pessoa que não ame Deus na terra pode não encontrar o caminho para o céu. Busque Deus por Deus, porque isso é a antecipação do céu na terra. Entrar em comunhão com Deus numa relação de mútua habitação, é antecipar o céu na terra. O que teria de mais maravilhoso do que poder, já na terra, termos uma experiência de antegozo do céu? Mas nem sempre é isso que buscamos. A cultura da prosperidade está tão forte, que nós nos distraímos do que é o centro do Evangelho, do que é o centro da proposta de Deus para a nossa vida. Cultive a presença de Deus. Aprenda a buscar e encontrar Deus. Não abra mão de experimentar aquilo que Ele nos oferece, que é o seu amor. Um amor capaz de transformar as nossas vidas. Assim seja. Amém.